Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Intercâmbio. Hoje a gente vai ter uma conversa um pouco diferente do habitual aqui com a Poliana. Poliana que me contou aqui que era ouvinte do podcast, depois ela conta um pouquinho mais, contou que o podcast ajudou ela a planejar a experiência dela. A Poliana Piovesana dos Santos foi, claro, com o nome desse para a Itália. Ela é doutoranda em Ciências do Movimento Humano aqui na Universidade do Estado de Santa Catarina, é aluna do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte, o CEFID, aqui em Florianópolis. E ela está concluindo agora o doutorado, mas no ano passado ela passou 11 meses na Itália, na cidade de Pavia. Aprendi o nome da cidade, não é Pávia, é Pavia. Na Universidade de Pavia, onde ela fez o doutorado de sanduíche. Então, por isso que eu falei que é um pouco diferente. A gente normalmente fala com o pessoal que fez experiência de intercâmbio de graduação, mas é importante a gente ter histórias como a da Poliana para mostrar que o intercâmbio não para na graduação, né? No mestrado, no doutorado você também pode fazer. E uma das formas comuns é o doutorado de sanduíche, que foi o caso da Poliana. Poliana, eu quero, antes de tudo, agradecer muito por você ter topado compartilhar aqui a tua experiência e seja bem-vindo ao podcast Intercâmbio. Muito obrigada, depois de ser uma ouvinte assídua, né, agora está aqui contribuindo para a UDESC, né, que é a instituição que eu estudei, é bacana. Poliana, conta pra gente, você já entrou no doutorado pensando em fazer o sanduíche ou como é que foi a decisão de você ir para o exterior? Não, porque eu entrei no doutorado durante o período de pandemia, então todas essas possibilidades estavam como seria, né? A gente não tinha muita ideia. Mas depois, quando reabriu as inscrições, os editais, então eu pensei a respeito, achei que ia ser uma experiência interessante. E você foi para lá com bolsa, né? Na verdade, a gente vai explicar se teve 2 períodos com 2 bolsas distintas, né? Mas a primeira é de um programa federal, né? Que é o programa de doutorado sanduíche, né? No exterior, PDSE. Conta um pouquinho como é que foi a tua candidatura para esse programa, rapidamente assim, como é que foi o processo. O edital ele sai mais ou menos um ano antes, então a gente já tem que dar uma lida nos editais anteriores, mesmo sabendo que não vai ser exatamente igual, tipo, né? O edital tem muita diferença dos que saíram esse ano, por exemplo. Mas eu já me preparava, assim, conversei com o professor que ia me receber lá, já tem que ver se o edital vai prever ou não que você tenha um certificado de língua e que língua que vai ser pedida, né? Se é o italiano, se é o inglês, em geral eles pedem o inglês. O teu orientador aqui já tem que ter contato com um orientador lá? Como é que funciona isso? Ou eu, que sou aluna, né? No caso, eu entrei em contato com o professor Leonardo Tartaruga, que me recebeu lá, e ele aceitou, né, fazer uma carta para que eu participasse do edital. Então, essa é uma coisa que é um pouco complexa, porque às vezes os professores de fora não entendem por que você vai entregar uma carta sem a pessoa ter certeza se vai ter uma bolsa para ir para o doutorado. Então a gente tem que adiantar esse processo. Certo. E aí você escolheu a Itália, especificamente essa universidade, a Universidade de Pavia. Como é que você escolheu o país e a universidade para fazer o teu sanduíche? Eu escolhi pelo professor, né? Por esse professor já ter contato com ele, com o grupo de estudos dele. Então, a gente conseguia trabalhar com o meu doutorado, o projeto que eu tinha aqui, com o que eu poderia fazer lá, porque tem que ter uma ligação, né? O projeto do Brasil, ele tem que ter alguma ligação com o projeto do que você vai fazer no exterior. E o meu professor orientador, o Rudinei da Silva, que é professor da UDESC, ele já conhecia o professor Leonardo, já tinham feito algumas bancas juntos, então isso facilitou o processo. Legal. Poliana, essa foi a tua primeira experiência de intercâmbio? Você já tinha feito alguma coisa assim na graduação, no mestrado? Não. Durante o mestrado eu tive interesse, teve um outro professor que tinha contato com, que era meu orientador na graduação, tinha contato com um professor de Roma, mas na época não tinha tanto esses programas de incentivo de bolsas para que a gente fosse, era um número reduzido. Então não deu para ir nem na graduação, nem no mestrado. Então o que possibilitou você ir agora foi a bolsa, assim, que fez a diferença? Sim, porque a Europa para nós, a moradia é muito cara. A gente consegue até passagens, né? São coisas que às vezes a gente consegue de outras formas conseguir, mas a moradia, a manutenção, a parte mais cara é isso. Então esse custeio mensal, né? Que aí a bolsa ajuda.
A bolsa, no caso do PDSE, você estava falando que foi uma bolsa que você conseguiu se manter lá com ela, né? Sim, a bolsa do PDSE, ela, por Pavia ser na região da Lombardia, muito próximo de Milão, é a região mais cara da Itália. Se não me engano, Pavia é a quarta cidade mais rica da Itália. Então, já prevê no edital que essas cidades vão ter um auxílio maior, extra, para moradia. Então, a bolsa foi suficiente, claro, sem exageros, mas ela foi suficiente, né? Controlando ali. Vamos contar um pouco então como é que foi a tua vida lá na Itália nesse período. Como é que foi a tua chegada lá na universidade? Conta um pouquinho, você que não tinha essa experiência anterior, né, de fazer intercâmbio. Foi tranquilo? Como é que foi a tua chegada lá na Itália? Foi bacana, porque o professor foi me receber, todos os alunos italianos me receberam numa reunião, então eu participei da primeira reunião deles, que assim, não entendi tanto, né? Porque um pouco eles falavam italiano, um pouco inglês, e nos primeiros dias a minha cabeça, eu acredito que seja comum, foi um pouco confusa, né, em pensar em 3 idiomas. Você fala italiano? Eu tinha estudado um pouco de italiano, hoje eu já falo melhor, mas quando eu fui eu não falava tanto. Tem a questão da vergonha também da língua, mas eu acho que assimilar 3 línguas e pensar e responder, e até o vocabulário, a gente é mais, o brasileiro é muito expressivo, é muito espontâneo, e em outra língua isso não é tão simples. Então, a primeira reunião e a primeira semana foram mais silenciosas da minha parte. Eu ouvi muito eles e falei menos. Dá uma dor assim. de cabeça, né? Você ficar, no começo, né? Você ficar... Eu tinha muito sono. Eu costumo dormir bem, mas eu dormia mais horas. E é mais o italiano, assim, que é uma língua próxima do português, então quando você vê, às vezes você está misturando, está confundindo, né? Não é próximo do português. Não achou próximo, não, achou bem diferente. Eles não nos entendem quando falamos português, e assim, muitas palavras têm outro significado. Então, depois que eu já estava lá há 5 meses, isso foi motivo de várias piadas, assim, com os meus colegas, de coisas que eles falavam, e eles diziam assim, você faz uma cara estranha quando a gente fala isso. Eu falei que em português significa outra coisa que não é bonita, né? Então o italiano na Lombardia é bacana porque eles falam lento, mas eu tinha um colega de doutorado lá que era siciliano, então para entender o siciliano era muito mais complexo. Mas precisava de legenda, então. Os outros ajudavam. Assim, tem a facilidade que a maioria dentro da universidade fala inglês, né? Os professores, a maioria dos alunos fala assim o inglês, são poucos que não falam um pouco pelo menos, então tem essa facilidade. Então na faculdade eu fui muito bem recebida, assim, me senti muito acolhida, foi muito bacana. E você precisou de proficiência em italiano? Não, pelo jeito então, né? Você precisou de inglês? Nesse edital específico, a única coisa que exigia era uma carta do professor brasileiro dizendo que eu estava apta a ir, e uma carta do professor de lá dizendo que eu estava apta para ele me receber. Então, tem editais que exigem a proficiência. Esse específico que eu fui não exigia essas cartas, que às vezes é mais difícil. O pessoal que vai fazer intercâmbio, uma das coisas que eles sempre se preocupam é com a moradia, né? Onde vai ficar, né? Ainda mais para quem vai para essa região da Itália, por exemplo, que você foi, que como você falou, é uma região cara, né? A Itália em si já é um país que não é barato. Você ficou num alojamento da universidade? Isso conta? Um colégio. Eles têm colégios que são residências estudantis para graduação, e alguns colégios têm um segundo prédio para pessoas que já são formadas, então pessoas que estão no doutorado ou professores mesmo. Então eu fiquei nessa residência, o professor Luca Correali, professor italiano, ele fez uma reserva para mim e para uma outra brasileira que ela estava indo para o pós-doutorado, uma professora, a professora Euren, da Federal do Pará. E aí ele fez uma reserva de um quarto duplo, ela é do mesmo grupo de pesquisa do professor Leonardo, então a gente já se conhecia pela pesquisa, e o professor Luca Correia fez esse meio de campo, de ir lá no colégio, reservar uma vaga, e eles permitiram que a gente morasse lá. Hoje eu entendo que talvez se eu tivesse enviado um e-mail
pedindo para morar lá. Sem o professor Luca ter ido lá, eu não teria conseguido a vaga. Mas eles têm processos, tipo o processo seletivo para entrar. Então, o aluno da graduação do Erasmus, um aluno brasileiro, ele consegue participar dessas entrevistas e às vezes conseguir a vaga nesse colégio para estudar lá com alimentação e moradia gratuita. Não foi o meu caso. Não, no meu caso eu paguei, mas alguns alunos da graduação, se participarem dessa seleção, conseguem. Porque são muitos colégios, e lá tem o curso de medicina que eles chamam Harvard, que é um curso em inglês, é o primeiro da Itália, e tem muitos brasileiros que não são só brasileiros, né? Tem dupla nacionalidade europeia, não italiana. Muitos estudam, eu conheci acho uns 38 brasileiros que faziam esse curso de medicina. Então, legal. Eles podem, né, participar dessas seleções. Legal. E vamos falar um pouquinho da Universidade de Pavia, né? A Itália tem essa característica de ter universidades muito antigas, né? Tem Bolonha, que se não me engano é a mais antiga da Europa. Pavia também é uma universidade bastante antiga, histórica, né? Fala um pouco o que você encontrou lá. Eu acho que ela é a segunda, é a mais antiga da Lombardia, talvez a segunda mais antiga da Itália, mas essa informação não tenho certeza. Eu encontrei lá uma praça dentro da universidade com estátuas de pelo menos 10 professores que ganharam o prêmio Nobel, que foram professores lá. 4 deles eram mais conhecidos, 2 deles eu conhecia de nome antes de ir para lá, que é o Camilo Golgi, da biologia, da medicina, e o professor Alessandro Volta, que é da parte, né, ele criou a bateria elétrica. Então isso era muito interessante, você estar num ambiente onde esses professores deram aula. Tinha também uma característica que o discípulo do Leonardo da Vinci, que era um grande anatomista, os desenhos dele estavam nos quadros, assim, pela faculdade. Então, como eu fiquei muito tempo dentro do Instituto de Anatomia, estudando o ofício, né, o escritório do professor Leonardo era dentro da anatomia, então eu caminhava assim, tinha as frases do Leonardo da Vinci, tinha os desenhos desses professores, tinha os quadros de todos os médicos que se formaram lá, então era muito interessante, assim, entender que muito antes do Brasil ser invadido, né, eles já tinham uma universidade funcionando. Como é que era isso para você, a sensação, assim, porque por um lado deve ser uma coisa do tipo assim, pô, uau, tô aqui, né, tem tanta história nisso aqui, por outro lado talvez seja um pouco, talvez intimide até um pouco, poxa, eu estou num lugar aqui onde esses mestres todos aqui deram aula, estudaram, como é que era para você nesse ambiente? Para mim era encantador, para os italianos era estranho, assim. Tipo, eles achavam assim, nossa, por que vocês dão tanta importância pro museu da anatomia, para as coisas? Porque a gente não tem essa história tão antiga. Para eles era mais trivial. Assim. Mas para mim foi encantador, assim, eu aproveitei bastante, eu gosto muito de biblioteca, então lá tem bibliotecas belíssimas, muito interessante. Tem modernas também, né? Bibliotecas modernas, mas... Normalmente tem essa mescla, né, da história com o moderno. Né? E você foi lá para fazer parte do seu doutorado para desenvolver a tua pesquisa, né? Tenta dar uma ideia para a gente, assim, como é que eram as tuas atividades lá, a tua rotina, o que você fazia lá. Então eu tive 2 rotinas diferentes, né? Para a primeira bolsa tinha um planejamento, então eu fiquei dentro do Instituto Malgeri. Lá eu também era supervisionada pelo professor Antônio Nardoni, que era um médico, isso é uma característica interessante da Itália. O título professor é mais importante para eles do que o título doutor. Então os médicos que são professores na universidade preferem ser chamados de professores. E para o status isso é melhor. E fiquei dentro desse que era um laboratório de biomecânica, então análise da marcha de pessoas normais, eles analisavam tudo que se podia analisar com vídeo, com imagem de possíveis doenças ou melhoras, né, de pessoas relacionadas à coluna, à marcha, que é o caminhar. Então tive a experiência de ficar lá os primeiros 3 meses, usando o sistema de câmeras deles, aprendendo como é que eles faziam isso. Depois eu estive no Instituto de Higiene, que é interessante porque a educação física lá se chama ciência motora e pertence, faz parte do curso de medicina. Então todos os espaços eram junto
com o curso de medicina. O Instituto de Higiene, ele é muito forte a área da estatística, mas também tinha alguns laboratórios de performance. Eu acompanhei junto com o professor Cosme Buzáquera, alguns treinamentos e algumas avaliações até de alguns pilotos que correm as fórmulas, que não é só a Fórmula 1 que tem na Itália, tem várias, então eu pude acompanhar alguns testes, conhecer alguns pilotos, assisti aulas, mas eu não tinha obrigação. Então eu assisti algumas aulas que eles tinham os masters, me convidavam para assistir, porque eram professores internacionais que iam dar aula em inglês, eles me convidavam. Depois dos 5 meses eu dei o segundo período ali da segunda bolsa, então eu tive que fazer um novo planejamento para esse período, eu fiquei mais no Instituto de Anatomia. Essa segunda bolsa a gente acabou não falando, mas era uma bolsa da FAPESP, né? Fundação de Apoio à Pesquisa aqui do Estado, né? Que era uma bolsa um pouco diferente, você estava falando que o valor não era o mesmo da outra, né? Você teve que usar... A principal diferença é que a bolsa do PDCE é uma bolsa que eles nos depositavam em reais, mas com o valor da cotação do dia para o euro. Enquanto que a da FAPESP ela é em reais e é um valor fixo. E aí ela não tinha esse ajuda de custo que eu comentei antes, né, para ajudar no pagamento do aluguel, da manutenção, por ser uma região cara. Então aí deu uma diferença, né? Mas é interessante essa experiência porque tem essa possibilidade de você estender, né? Você ficou 6 meses com uma bolsa e depois você conseguiu se candidatar a uma outra bolsa, dessa vez do Estado, e conseguiu estender esse período. Foi possível porque os 2 editais me permitiram isso. E eu, para ficar mais 5 meses, eu precisei de autorização, então, da CAPES, que era referente à primeira bolsa. Mesmo eles não estendendo a bolsa, eles precisavam autorizar que eu ficasse lá sem a bolsa deles. Então, teve vários trâmites burocráticos, mas nada comparado à burocracia italiana, que é incrivelmente cheia de papel impresso. Não é só aqui. Não, aqui o Brasil é muito evoluído. O Pró-Cidadão, o Gov.br, tudo isso que a gente tem, a gente só se dá conta que é uma evolução enorme quando a gente vai para um sistema como o italiano. A burocracia deles é tudo impresso. Isso foi o que mais me impressionou. Eu não entreguei um documento digital. Você teve que ir atrás daquela permissão de residência? Permesso de sojourno. Tive que fazer 2 permissos de sojourno, porque eu fui com visto para 6 meses, mas mesmo tendo visto de estudante, eu tinha que ter o permesso assim que chegasse lá. Então, tu chega na Itália, avisa na polícia, na questura que você chegou, você assina um documento antes de 8 dias, né? Não pode passar de 8 dias. Então, tu chega, você tem que ir na delegacia, avisar, por causa do visto. E depois você tem que dar entrada no permesso de sojourno, que é uma coisa, para mim, foi muito diferente, porque você pega um envelope no correio, preenche esse envelope, coloca todas as cópias do seu documento, lacra e devolve no correio. Aí o correio encaminha para a questura, que é a polícia, né? E aí eles vão agendar, no dia que você envia no correio, eles te dão um agendamento de entrevista. Eu cheguei lá em abril, o agendamento da minha entrevista foi para final de maio, eu recebi o permesso de sojourno em agosto, a minha bolsa primeira terminava em setembro. E esse documento é necessário para você passar o período lá, senão você fica ilegal, é isso? É necessário você ter o que eles chamam de ricevuta, o documento que você enviou, o permesso. Hoje eles não são mais tão rígidos que tem o permesso, mas se eu não der entrada, eu estou lá como ilegal. E eles, às vezes você está no trem, um oficial entra e pede seu documento, e aí eles pedem o teu passaporte, e se a data é mais de 3 meses, que seria o tempo do turista, né? Eles vão pedir o permesso. E isso pode gerar uma multa, ou pode gerar outras complicações, dependendo da região da Itália que você está. Porque é muito interessante isso. A Itália, se você está no Vêneto, é uma coisa, até o sistema de ônibus, de trem, de multa, muda de uma região para outra. É bem interessante, assim. Você falou um pouco da estrutura lá dos laboratórios, da universidade, a gente já não acabou não falando da tua pesquisa, né? Só rapidamente, você trabalha com amputados, é isso? Com próteses? Isso. Eu pesquiso pessoas com amputação de membro inferior que usam prótese. Especificamente, tanto no Instituto Maldieri quanto depois no Instituto de Anatomia, o professor Leonardo sugeriu que a gente estudasse o que eles chamam de uphill, downhill, né? Que é a subida e a descida.
que... Caminhada morro acima, morro abaixo, popular, assim. Isso, subir o morro, né? Descer o morro, que a marcha, né? A caminhada para uma pessoa que usa prótese, ela já foi estudada, assim, consideravelmente no plano, mas existem ainda dúvidas nessa questão da subida e da descida. Então, o que eu precisava era entender melhor o modelo que o professor Leonardo estuda, que é um modelo italiano, é um pouco diferente, que é o pêndulo invertido. É como se nosso movimento fosse sempre de pêndulo invertido e como que isso aconteceria para a pessoa com amputação que usa prótese. E a biomecânica tradicional, ela usa modelos um pouco diferentes, que é o que a gente, né, os professores da UDESC estudam esses outros modelos, não do pêndulo. Do pêndulo é um modelo que o orientador do professor Leonardo Tartaruga já estudava lá na Itália e desenvolveu não para seres humanos, mas para os animais de forma geral, esse movimento pendular. Então, por isso estudar com ele e aprender especificamente esse modelo. Quero te perguntar, quer dizer, no teu caso, ter ido para a Itália, né, ter ido especificamente trabalhar com o professor Tartaruga lá, fez toda a diferença para a tua pesquisa, então? Sim, porque além dele só tem mais um italiano que segue estudando isso, né? Então, é um modelo que tem o professor Arthur de Wolf, na Bélgica, que também estudou em Roma. Ele é belga, mas fez o doutorado de sanduíche em Roma e usa esse modelo lá na Bélgica. Então, quem usa esse modelo fez o sanduíche em Roma e voltou para os seus países para trabalhar com ele. Então, eu queria estar com... É legal, porque o sanduíche, no caso do intercâmbio do doutorado, né, o sanduíche é uma ferramenta para você buscar, né, onde o conhecimento está, né? Às vezes uma possibilidade que no Brasil fica mais difícil, né? Porque os laboratórios, os equipamentos, hoje o Brasil tem, a UDESC tem, os laboratórios da UDESC são muito bons ali no CEPID relacionado à análise do movimento humano. Os estudos podem ser feitos, muitas vezes a parte prática, ela até pode ser feita aqui, mas esse conhecimento teórico, esse vivenciar o dia a dia com o professor, né, que estuda isso ao lado, isso eu acho que e conhecer outros professores e ter essas experiências é o que faz o doutorado de sanduíche hoje ser tão importante. Eu acredito que há uns 10, 15 anos atrás a importância era a gente conhecer novas tecnologias, né, coisas que não existiam no Brasil. Hoje eu acredito que é mais essa troca de experiências, esse aprendizado, esse dia a dia ali com os professores. Diz uma coisa, você morou em Pavia mesmo, na mesma cidade? Morei em Pavia, caminhava até a faculdade. Para o Instituto Malgeri dava uns 10 minutos, para anatomia, para higiene, uns 15 minutos caminhando. Usei muito esse meio de transporte. Já que você estava estudando marcha, né, você já foi caminhando, então. E conta como é que era morar lá. Fala rapidamente da tua experiência lá de morar em Pavia. Pavia é uma cidade pequena, ela tem, acho que uns 75 mil habitantes. Para nós, brasileiros, ela é pequena. Para os italianos não é tão pequena. E fica muito próximo de Milão, que tipo, é a metrópole deles. Então eu tinha tranquilidade. Às vezes eu precisava ir para Milão. Milão é aquela loucura de São Paulo, que você anda do lado direito da escada rolante para sair do metrô, porque do lado esquerdo as pessoas vão subir caminhando rápido, então é muita gente, né? E Pavia era onde tinha tranquilidade, então dava para caminhar tranquilo, o sistema de ônibus era simples, não tinha metrô, e então uma cidade relativamente fácil de morar. O colégio era muito próximo de um supermercado, então eu tinha facilidade de vir do mercado com facilidade, que eu acho que isso é um problema às vezes quando a gente está fora, porque às vezes aqui é mais fácil, né, a gente se deslocar ou de carro, ou de ônibus, enfim, com compras. E a gente está em outro país, às vezes mora muito longe do mercado, ou muito longe da universidade, isso se torna um problema. Eu fiquei muito bem uma cidade localizada. Pequena isso facilita, né, porque a probabilidade de você conseguir uma localização melhor é melhor. Bem, isso era legal. Pavia tinha muita neblina, então eu cheguei lá assim, primavera, a cidade muito perfumada, muito arborizada, mas perfumada por causa das flores, eles plantam muitas flores, eles têm muitas flores nas sacadas. Deve ser bonito, então, deve ser muito bonito. É uma cidade bonita, não é como Florença, Veneza, mas é uma cidade bonita, bem histórica, assim. Acho que todas, né? Então eu cheguei na primavera, tive essa questão de tudo florescendo, só que era frio, era
era o meu inverno em Florianópolis, era a primavera lá. Depois da primavera chegou o verão, muito, muito quente, mais quente que aqui. E daí eu conheci todas as fontes que existiam na cidade, porque lá a água vem dos Alpes suíços, então a água sempre chega geladinha numas fontes que tem em todas as cidades da Itália. Então, mudou essa questão de... Aprendi a pegar ônibus, porque ficava muito quente, às vezes, como é que vai chegar na faculdade já muito suado, então andei um pouco de ônibus ali no começo do verão. Agosto a Itália fecha, né? Então eu tive férias forçadas, eles disseram assim, a partir de 14 de agosto, que é o ferragosto que eles chamam, ninguém mais vem para a universidade fecha, você não pode mais fazer pesquisa nenhuma aqui dentro. Então não é nem como aqui no Odessa, às vezes fecha, o professor Rudinei diz assim, quem que vai vir nas férias, vamos fazer uma lista de autorização? Não tem. Não tem isso. Então, me adaptar a essa parte foi uma experiência bacana, porque eles fecham, a banca de jornal fecha e bota uma plaquinha, estamos de férias, voltamos então dia de setembro. Então os italianos do norte, todos tiram férias e vão para o sul, para as praias ou para outros países. Ou para a montanha, né, que é mais fresco. Essas diferenças culturais são legais, né, gente? Isso, porque para nós é impensável você fechar uma cidade hoje e todo mundo para outras cidades. Acho que antigamente até tinha isso, o pessoal vinha para as praias e as cidades do interior ficavam mais vazias, mas não deixavam de funcionar, né? Lá muitas coisas fecham. E depois chegou, aí seria o período de eu voltar. Então eu levei roupa com um certo friozinho de primavera e verão. E aí eu participei do edital enquanto eu estava lá, fui aprovada para a FAPESC e aí eu ia pegar o inverno, outono e inverno. Teve que comprar roupa? Tive que comprar roupa, porque Pavia também neva e faz uma neblina fechada. Então quando começou o outono, aí eu entendi aquelas folhas dos desenhos animados que caem das árvores, aquelas folhas do outono que são meio pardas, tudo aquilo tem na Itália. Então aquelas árvores caíam todas as folhas, muito musgo na rua, muda o clima, muda o cheiro, chove mais. Aí é outra estação totalmente. E quando chegou o inverno, aí é muito frio, mas os ônibus são aquecidos, o trem é aquecido, as salas das faculdades todas aquecidas. Tive que comprar roupa lá, tive a sorte que conheci outras pessoas, né, eu digo professores bondosos, que quando foram pro outlet comprar as roupas deles, me convidaram para ir junto. Então eu acabei comprando um casaco bem quente, que lá tem isso também, só usa um casaco, né, o inverno inteiro. Então isso me ajudou nessas questões, bota, né, eles não usam, não tem como andar de tênis no inverno, fica muito liso, fica muito molhado, você molha o pé. Então tem que ser um tênis impermeável, uma bota. Então eu tive todo esse auxílio e vivi, né, as 4 estações em Pavia, que muitas pessoas não gostam porque não tem sol. Quem gosta assim de praia não gosta de lá porque tem vários dias cinzas, mas para mim foi bem bacana, assim, uma experiência bem interessante. Legal. Poliana, baseado na tua experiência de intercâmbio, de doutorado em sanduíche, tem alguma dica em especial que você queira deixar assim, para quem pretende ter uma experiência como a tua? Em relação ao doutorado de sanduíche, dá uma olhada nos editais antes e se escolher a Itália, dá uma lida no que é o permesso de soggiorno e quais documentos você vai ter que levar, apesar que lá você encontra com uma certa facilidade copiadoras, que aqui para nós o xerox não é mais tão comum, né? Lá você encontra, mas se você conseguir levar os documentos já impressos, facilita muito porque é nos primeiros dias que você tem que fazer. O digital não chegou lá ainda. Não. Então eu diria para se preparar nesse sentido e se preparar em relação à língua. O inglês, quem fala inglês fluente se vira bem na Itália, mas é de bom tom, é educado, que você saiba falar alguma coisa em italiano, porque você está indo para o país deles, né? E melhora a experiência também, né? Você consegue viver o país melhor se você fala um pouco da língua, né? Eu tive boas experiências quando tentei falar, alguns colegas italianos, principalmente a Giulia Gagliarini, que era uma aluna da graduação, que ficava no laboratório com a gente, tinha paciência, ensinou assim,
Não, ó, não é assim que fala, é assim. Então, corrigia a pronúncia, ensinava novas palavras, foi bem bacana. E eu tive a oportunidade, de, como eu fiquei mais tempo, de fazer um curso dentro da Universidade de Italiano. Então, eu fiz um curso para estrangeiros lá dentro. Foi onde eu conheci, daí tinha muito coreano, sul-coreano, pessoal de Taiwan, pessoal dos Estados Unidos, pessoas belgas. Então, eram os estrangeiros. Esse idioma é onde você encontrava o mundo ali. Ali que foi esse segundo momento que daí eu conheci pessoas que não eram só da ciência motora e da medicina, né, dentro da universidade, que é um ambiente muito diferente do fora da universidade. Então, é isso, para mim, eu acho que é o principal, assim, é levar na mente que você vai conhecer muitas pessoas, que você tem que, né, saber conviver, e no começo vai ser difícil essa questão da língua, mas depois isso desenrola. Em geral, as pessoas gostam de brasileiros. O professor de italiano falava assim, tu já tem amigo, né, porque tu é brasileira. Porque os outros não faziam amigos. Os outros estrangeiros que estavam lá, ele disse assim, não, o brasileiro já tem amigos. E isso é real, o brasileiro ele faz uma amizade com as pessoas com mais facilidade. Legal. E é isso, pessoal. A gente conversou então com a Poliana Piovesan dos Santos. Ela é doutoranda, está concluindo o doutorado em Ciências do Movimento Humano na Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, aluna do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte, CEFID, aqui em Florianópolis. E ela contou para a gente a experiência dela de doutorado sanduíche. Ela estudou 11 meses, estudou e pesquisou, né, durante 11 meses na Universidade de Pavia, no norte da Itália, e voltou com uma experiência bem bacana aqui que ela acabou de contar para a gente. Poliana, mais uma vez eu quero te agradecer muito ter compartilhado aqui a tua história com a gente. Muito obrigada. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio.